Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dar alguns recados. Ao término do culto, meus irmãos, tem uma cantina. Não há valor, é um caldo, mas se você sentir no seu coração de ofertar para missões, faça. Mas se não tiver, coma, deguste o caldo que está ali dos irmãos. Outra coisa, nós hoje entregamos Bíblias lá do projeto Eu Sou Comissionário, na Igreja Palavra Vida, lá em Vila Nova de Colares. Foi uma bênção, meus irmãos, as crianças ficaram muito felizes. Tivemos um momento de comunhão com os irmãos de lá, participamos da EBD. E graças a Deus, Deus tem nos oportunizado de fazermos a obra dele. Levamos a palavra deles, a palavra do Senhor para eles. Eles estiveram aqui conosco no culto infantil e falaram que um dos sonhos que eles tinham era receber Bíblias, e graças a Deus nós conseguimos levar essas Bíblias para lá. Foram 70 Bíblias. Levamos Bíblias para aquelas criancinhas que sabiam ler, e também levamos Bíblias ilustradas para crianças que não sabem, para que elas não se sentissem mal, e já que começassem a ter um contato com a palavra de Deus, mesmo que de forma ilustrada, para que depois elas possam ter a outra Bíblia escrita. Então Deus tem nos abençoado, tem nos usado para, não só aqui, mas também em outros países, como em Angola. O missionário José Pedro mandou a correspondência para nós via Facebook, né? Eles já estão usando as revistas que nós enviamos para lá. Então a sala de jovens já tem feito uso. Então nós temos, graças a Deus, sido instrumentos aí para que Deus possa operar no meio desses irmãos por meio do ensino da palavra, né? Dando ferramentas aos nossos irmãos em Cristo para trabalhar. Então, que Deus seja louvado por isso. E por último, nós estamos findando o ano e é normal que haja mudanças, né? Hoje nós temos a igreja com irmãos servindo nos ministérios, no Ministério Infantil, em outros ministérios, né, como o Ministério de Louvor. E o problema é que nós temos uma quantidade de baixas grande para o ano que vem. Por quê? Porque muitas mulheres estão grávidas e elas estarão saindo numa breve licença maternidade aí. Então, assim, que Deus possa colocar no coração dos irmãos o desejo de servir, de ajudar, de fazerem parte do ministério, para que a Igreja de Jesus possa continuar trabalhando, ensinando, acolhendo nas diversas áreas, as crianças, os jovens e outras áreas que nós estamos precisando. Então, que o cristão, vocês possam se dispor, se Deus colocar no coração de vocês, para fazer isso para a glória no nome dele. Então, se tiverem algum interesse, se observarem, poxa, eu gostaria de atuar ali no Ministério Infantil com os pequenininhos, procure, né, nós pastores, nós poderemos estar direcionando isso aí, orando, conversando e dando o suporte necessário. Amém, meus queridos? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos continuar a exposição, né? E o cartinha é complicado, meus irmãos. O cartinha é complicado, né? Povozinho difícil lá de Coríntios, mas que o Senhor nos dê graça e que muito daquilo que eles fizeram lá nós temos feito hoje, e que Deus possa usar aquilo que aconteceu, aquelas situações ali, aquilo que Paulo escreve, aquilo que Paulo orienta, para que nós possamos, em nome de Jesus, termos uma postura diferente daqueles irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém que pode dizer Senhor Jesus, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas,
distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, eis aqui a Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, enquanto igreja, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Deus, o Senhor nos trouxe aqui, Pai, e tem um propósito para isso. Pedimos que o Senhor evidencie esse propósito nos nossos corações, meu Deus, trazendo aquilo que necessitamos, ó Pai, para que a nossa vida diante do Senhor seja uma vida que o agrade, seja uma vida que o glorifique, Pai. Essa é a nossa oração, Jesus, pedindo a Ti, Jesus, que nesse momento eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor seja visto, Jesus, e não eu. Que o Senhor me use, Pai, para trazer aos meus irmãos, ó Pai, o esclarecimento daquilo que é necessário, meu Deus, para que o Senhor seja glorificado, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus, Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós, enquanto congregação, quando olhamos ali para a igreja de Corinto, parece muito difícil daquela igreja ela ter permanecido uma igreja, devido às diversas situações que ocorreram ali, e nós temos trabalhado essas situações ao longo desses últimos 11 capítulos que nós estivemos trazendo para os irmãos. Essa igreja, ela provavelmente, talvez nos nossos dias, ela já teria se dividido em várias facções, em várias outras igrejas, de denominações diferentes, com visões diferentes, mas isso não aconteceu ali naquele contexto de Corinto. E aí, meus irmãos, isso é muito comum quando nós olhamos e quando nós analisamos a natureza humana. Quando nós consideramos a natureza humana, pensamentos, atitudes que nós temos, tendências pecaminosas que estão em nós ali a todo momento, nós vemos que essas coisas, elas continuam a impactar a cada um de nós, mesmo depois da regeneração do nosso coração. Mesmo depois que Cristo, Ele vem e nos salva. E isso, meus queridos irmãos, não deve nos surpreender em momento nenhum, porque nós precisamos fazer esse exercício de olhar para nós mesmos e vermos a nossa miséria, e com isso vermos o quanto nós somos necessitados de Cristo. Então nós podemos ficar decepcionados, nós podemos ficar tristes, mas nós não podemos em momento nenhum ficar surpreendidos. E o que eu quero dizer para os irmãos é que se nós pegarmos um grupo de pecadores e nós reunimos esse grupo de pecadores ali com diversas características pecaminosas, porque cada um de nós tem uma característica diferente, nós vamos perceber, meus irmãos, que nós temos uma receita ideal para um desastre, uma situação extremamente difícil. Trabalhe com um grupo de pessoas em um ambiente muito grande, você vai ver a dificuldade que é de relacionamento que nós temos. Inúmeras são as dificuldades. Só que quando nós olhamos para o meio da igreja, nós vemos que dificuldades maiores são evitadas, porque o Espírito Santo, ele age claramente em nós, né, no nosso meio e dentro de nós, para nos moldando paulatinamente a imagem de Cristo. E isso faz com que nós possamos nos atentar um pouco melhor, primeiro olhando para dentro de nós mesmos, vendo quem nós somos, e tendo um pouco mais de cuidado com o outro, também entendendo que aquele irmão, assim como nós, ele também é um pecador, ele também é um transgressor, e que a todo momento, ou em determinados momentos, ele pode vir a falhar. O que acontece muitas vezes, principalmente em relação ao membro da igreja, a ovelha e o pastor, é que as pessoas olham para o pastor como se o pastor ele nunca fosse errar, como se o pastor ele fosse um santo, um sumo sacerdote, que não é sujeito a falhas, e muitas pessoas se decepcionam com o pastor, muitas vezes, quando esse vem a falhar de alguma forma. E isso vai acontecer, porque todos nós somos pecadores. Então, as pessoas se decepcionam com isso. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto de igreja, nós vemos que existe desunião. Acontecem grupos diferentes na igreja, e isso não é para nos alegrar, isso é para nos entristecer. Mas isso ocorre muitas vezes, por quê? Porque muitos de nós que aqui estamos, não estamos unidos com o mesmo propósito. E o propósito da igreja é a glória de Deus. Quando nós nos reunimos com o propósito de glorificar a Deus, as dificuldades elas vão acontecer. Porém, a unidade no Espírito ele vai fazer com que essas dificuldades elas venham a ser sanadas, elas venham a ser trabalhadas, e Deus vai nos moldando para fazermos a vontade dEle. Mas é necessário que nós tenhamos a unidade em Cristo. Nós tenhamos a unidade em olhar para Cristo e fazer a vontade dEle. Então, o que acontece com as nossas dificuldades em relação à igreja? Muitas vezes nós não buscamos a glória de Deus. E como é que nós devemos buscar a glória de Deus, meus irmãos?
Nós precisamos buscar a glória de Deus, nos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Esse é um fator. Outra coisa é, nós temos que buscar conhecimento de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos desenvolver intimidade. Nós temos que buscar o serviço que agrada a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós nos colocamos diante dele com o objetivo de servi-lo. Porque a gente percebe que nada que nós venhamos a fazer ao longo da nossa vida vai ser digno ou vai ser suficiente para recompensar a Deus por alguma coisa. Então o mínimo que nós podemos fazer é colocar as nossas vidas diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, me use, me capacite para que o seu nome seja glorificado, independente que eu sofra, independente que eu me alegre, independente que eu adoeça, independente que eu tenha vida, saúde, não importa, Senhor, usa a minha vida. Então a nossa perspectiva, ela deve mudar quando nós olhamos para Deus e nós somos gratos pelo que Ele fez por nós ao morrer na cruz do Calvário. E aí quando nós olhamos para os Coríntios, até agora nós fomos vendo ao longo desses capítulos que nós temos tido a oportunidade de juntos aqui pregar, nós vimos que esses Coríntios, eles foram divididos por fidelidade a diversos mestres diferentes. Nós vimos que eles estavam lutando em tribunais humanos uns contra os outros. Nós vimos que eles foram divididos sobre a questão das mulheres que estavam ocupando no culto um lugar que não devia a elas. Nós vimos que eles estavam divididos quanto àquilo que Deus tinha ordenado em relação à ceia do Senhor. Então diversos fatores estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, anteriormente a isso que Paulo agora vem tratar. E aí aqui nos capítulos 12, 13 e 14, nós estaremos expondo nos próximos domingos, nós vemos que Paulo nos apresenta uma outra dificuldade na igreja. E aí nós vemos que ele vai nos apresentar uma nova área de discórdia que estava ali na igreja de Corinto, que era a questão dos dons espirituais. E esses dons, eles estavam sendo utilizados de uma maneira, meus irmãos, a causar ostentação, de uma maneira a criar orgulho. Esses dons, eles estavam sendo usados de forma orgulhosa por aqueles que tinham os dons. Eles estavam sendo, esses dons faziam com que essas pessoas ostentassem uma posição e um cargo que não era adequada para eles. E eles, ao invés de usarem os dons para que pessoas tivessem proveito, para que pessoas fossem salvas por meio daquilo que Deus estava dando a eles. Então era uma dificuldade. E é uma ironia quando nós olhamos isso, ao percebermos que dons, eles venham a causar qualquer tipo de divisão, ainda mais quando nós falamos de dons espirituais, né? Mas aí quando nós olhamos para o contexto de hoje, nós vemos que essa ironia ela continua até os nossos dias. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, uma das maiores divergências que nós temos na igreja protestante, né, nas igrejas evangélicas, é a divisão, por exemplo, entre os cessacionistas e aqueles que são os carismáticos. Porque os cessacionistas, eles dizem que os dons miraculosos, aquilo que Deus fez naquele tempo, eles cessaram. Que hoje a igreja contemporânea não tem mais esses dons, tem outros dons. Já os carismáticos dizem não, que o mesmo Deus que deu àqueles irmãos lá dons para fazerem aquelas coisas, continua fazendo nos dias de hoje. Então, essa é uma questão de conflito na igreja. Mas aqui no capítulo 12, o foco de Paulo é, na verdade, falar sobre a variedade de dons que os cristãos eles recebem. E que essa variedade, elas devem cooperar e serem direcionadas para que Deus seja glorificado, de forma que os irmãos em Cristo, das igrejas, eles possam fazer com que esses dons eles sejam usados para que Cristo seja glorificado, para que o Evangelho seja pregado. Então, nós vemos que Paulo aqui, ele quer tratar disso, e ele tira o foco um pouco das questões que nós muitas vezes nos atemos, que é especificamente em cada dom. Para que cada dom serve? Então, o foco realmente é esse, é na variedade de dons que nós recebemos, que a igreja recebe, e como esses dons devem ser usados. Então, Paulo foca isso aqui no capítulo 12. Mas, falando ainda um pouquinho sobre a questão dos cessacionistas e dos carismáticos, nós temos dentro dessa linha, e isso é importante para que os irmãos saibam, nós temos na igreja hoje, evangélica, 4 ramificações, para que os irmãos entendam. Então, os cessacionistas, eles creem que os dons, eles cessaram. Bom, essa é uma visão que se tem hoje. Tem os ignorantes, aqueles que não conhecem nada sobre os dons espirituais,
E Paulo orienta para que esses busquem o conhecimento sobre os dons, e a gente tem que perceber que tem pessoas que ignoram esses assuntos dentro da igreja. Então, isso não pode acontecer. Tem aqueles que são os medrosos, que é um outro grupo, as pessoas que não querem saber dos dons, porque tem medo dos extremos que isso pode causar, né? Usarem no extremo de um lado ou extremo do outro. E nós temos aqueles que creem na contemporaneidade desses dons. Esses dons ainda hoje na igreja, ainda se manifestam de acordo com a vontade de Deus. Nós aqui nessa igreja, apesar de sermos reformados, e é uma linha da reforma que não aceita a questão dos dons, nós cremos que Deus ainda pode operar da forma que Ele quiser. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Então esse Deus Ele pode. Só que nós não buscamos isso de forma a ser o cerne daquilo que acontece aqui. Porque Deus Ele podia curar muitas pessoas aqui. Só que se a pessoa receber a cura e ela não saber quem é esse Deus, não conhecer as doutrinas da graça, não vai adiantar nada. Então nós precisamos entender que Deus Ele pode fazer ainda, porém, não com a bagunça que nós temos visto nos nossos dias. E na verdade já vem acontecendo isso ao longo da história, certo? Nós somos sensacionistas no que diz respeito à revelação. Deus já deixou tudo o que nós precisávamos na sua palavra. Tudo o que nós precisamos saber de Deus para caminharmos de modo a buscar agradá-lo, servi-lo, adorá-lo, está na sua palavra. Nós não cremos em novas revelações, como por exemplo o pessoal aí de várias igrejas que tem ido para o grupo do G12, onde em 1900 e alguma coisa, bolinha, Deus deu um sonho dizendo que o modelo de igreja estava errado e que ele devia fazer uma igreja em células, com 12, que ramificava mais 12 e ia fazendo discípulos. Meus irmãos, o que Deus precisou, imaginem vocês que Deus revelou aí lá há mais de 2000 anos lá as coisas, e agora do nada em 1980 por aí vem um novo sonho, uma nova revelação dizendo que o modelo de igreja está errado. Então isso é nova revelação e isso nós não compactuamos. As escrituras elas são suficientes para nos trazer aquilo que Deus quer, a vontade dele para nós. Amém, meus irmãos? Então, quando nós olhamos para dentro desses versos que nós lemos aí, e eu dividi esse capítulo em dois, nós estaremos tratando hoje desses versos 1 a 11, e depois nós faremos o restante da exposição. Então aqui nós vemos um problema que nós tínhamos aqui, que Paulo apresenta, é o mau uso dos dons. A igreja de Corinto ela estava usando mal os dons que Deus dava, que Deus tinha derramado. E olha que essa igreja ela tinha todos os dons. Então, não faltava nada para essa igreja, não faltava nenhum tipo de dom. Porém, o que ela fez? Ela tentou colocar o dom de variedade de línguas acima de todos os outros, como se esse dom ele fosse o mais importante, como se ele fosse o símbolo do status espiritual. Vai se ligando aí, meu irmão, naquilo que eu estou falando, que nós vamos, e vai fazendo um paralelo com o que nós temos vivido hoje. Vai fazendo esse paralelo. Então, o que eu quero ressaltar para os irmãos essa noite é que os dons espirituais, eles não são em momento nenhum aferidores de espiritualidade. Quantas pessoas colocam os dons espirituais de um outro irmão como se isso fosse algo onde esse irmão fosse mais santo, por exemplo, onde esse irmão tivesse uma oração mais forte, porque esse irmão ele manifesta algum tipo de dom. Quantos buscam muitas vezes crentes regenerados, buscam, por exemplo, a oração do pastor, como se a oração do pastor ela fosse mais poderosa. Então nós precisamos entender algumas coisas referentes ao Evangelho. Então, não é o dom que Deus dá à pessoa em si, que o torna mais poderoso ou não. Isso não é um aferidor de espiritualidade de ninguém. Porque nós não conseguimos medir, meus irmãos, a espiritualidade, por exemplo, de uma igreja, pela presença de dons espirituais. Não é isso que quer dizer. Porque se nós fôssemos medir as igrejas pela quantidade de dons espirituais, ou pela presença de dons espirituais ali, que são manifestados ali, e nós olhássemos para a igreja de Corinto, olhando à luz das escrituras, nós vamos ver que essa igreja era campeã de dons. Ela tinha todos os dons. Mas na realidade, meus irmãos, essa igreja, ela era uma igreja complicada, porque ela tinha muitos dons, mas os coríntios, eles não eram espirituais. Os coríntios, eles eram carnais. Essa igreja, ela não tinha cristãos maduros ali no seu meio. Ela tinha cristãos que eram infantis.
ela tinha carisma, mas ela não tinha caráter. Essa igreja, ela tinha dons, mas ela não tinha piedade. O que é a piedade? É buscarmos fazer a vontade de Deus, a andarmos em conformidade com Deus. Isso é sermos piedosos. Então, meus queridos, essa igreja era uma igreja que ela vivia em êxtase. Ela era uma igreja que tinha o êxtase, mas ela não tinha um testemunho consistente. Essa igreja, ela tinha liturgia extremamente viva, mas ela não tinha a prática do Evangelho. Faltava, meus queridos irmãos, o amor entre os crentes e faltava a santidade aos olhos de Deus. E é por isso que Paulo escreve o capítulo 3 de Corinto. Então, meus queridos irmãos, essa igreja de Corinto era uma igreja de excessos. Era uma igreja onde faltava ordem e decência. E aí nós vamos olhar agora para os nossos dias. Os tempos, eles mudaram, mas os mesmos erros do passado ainda têm acometido a igreja contemporânea. Hoje nós vemos igrejas que vivem em êxtase, mas não têm um testemunho consistente. Nós vemos igrejas que têm uma liturgia extremamente viva. Você chega lá, você fica eufórico, mas a igreja não pratica o Evangelho. Nós vemos nos nossos dias muitas coisas que lá aconteciam e que a palavra de Deus nos alerta para que estejamos atentos nos nossos dias. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que há igrejas, por exemplo, nos nossos dias que ensinam que o dom de variedade de línguas, e o que é esse dom, meus irmãos? Existe aqui uma dificuldade em relação a alguns grupos de estudiosos da Bíblia, em relação a esses dons. Mas o que a palavra de Deus é aonde nós devemos nos apegar, ela nos garante em relação a textos, é que esses dons eles eram línguas humanas. Deus havia dado esses dons para aquelas necessidades, para que as pessoas entendessem no seu próprio idioma, como em Atos aconteceu. Mas existe um grupo que ainda entende que essas línguas são línguas estáticas, se apegando, por exemplo, em Coríntios 13, falando que é a língua dos anjos, mas Paulo ali está fazendo hipérbole, ele está falando comparações ali, querendo enaltecer o amor. Então existem controvérsias, mas nós, escrituristicamente, de acordo com a palavra de Deus, temos plena convicção e certeza de que, mesmo sendo discutível isso no meio cristão, nós temos a certeza de que eram línguas humanas, idiomas diferenciados ali, que Deus dava dons para que pessoas pudessem ou falar ou entender aqueles dons para levar a mensagem do Evangelho. Só deixando claro. Mas aí, meus irmãos, existem igrejas hoje, ainda hoje, que elas ensinam que o dom de variedade de línguas, ele é o selo e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, se você fala em línguas, você é cheio do Espírito Santo. Você é um crente de primeira categoria. Se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Então, há quem pense que o dom de variedade de línguas ele é um sinal de uma verdadeira espiritualidade. E aí a gente desconstrói uma série de coisas que a Bíblia vai nos ensinando a respeito, lá em Gálatas, do Espírito e outras coisas mais que são componentes de uma espiritualidade cristã verdadeira. Porque só o dom, não faz da pessoa de fato um cristão verdadeiro, um cristão temente, um cristão genuíno. Porque Deus ele pode usar qualquer um, meus irmãos. Deus usou uma mula, Deus não vai usar? Então isso não quer dizer que é um aferidor. Então, nós precisamos entender isso. Então, um crente que não fala em outras línguas, ele é visto, muitas vezes no meio cristão, como uma pessoa que não é espiritual. Certo? Então precisamos nos ater quanto a isso. Por que, meus irmãos, eu estou dizendo isso? Porque todos aqueles que são salvos, todos aqueles que têm o coração regenerado pelo Espírito, esses têm o Espírito Santo. O Espírito Santo introduz essa pessoa no corpo de Cristo. Então, todos nós, regenerados verdadeiramente, temos e somos batizados com o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Então, não é necessário um novo batismo do Espírito Santo. O que o crente pode acontecer é um revestimento de poder para que Deus seja glorificado através da utilização do servo dele naquilo que ele quiser, que é um revestimento de poder. Mas o Espírito Santo, nós já estamos selados. Todo aquele que é um cristão verdadeiro, salvo, convertido, regenerado, ele tem o Espírito Santo dentro dele.
Então, meus queridos, o Espírito Santo é quem dá o dom, certo? Então, todos os dons dentro de uma igreja, eles têm valor. Todos nós, às vezes a gente olha o diácono da igreja, né? Ele está ali servindo, ele está ali no banheiro, repondo um papel. Isso é um dom que Deus deu a ele. E esse dom, ele não é menos importante do que o dom de pregar o Evangelho. E nós muitas vezes, né, menosprezamos, mesmo que sem intenção, o serviço de um irmão que está ali glorificando a Deus com a vida dele. Então nós precisamos entender isso, que todos os dons dentro da igreja são importantes para que Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, é importante que a gente ressalte também que o dom